Fala, mano. Beleza? Então, como combinado, hoje a gente vai fazer a primeira leitura, né, do primeiro capítulo do livro Culpa e Graça aqui, do Paul Tournier. Uma análise de culpa e Uma o análise do ensino, sentimento. do sentimento de culpa e o ensino do evangelho. E aí, eu tinha me esquecido na apresentação do vídeo de ler o verso do livro, né? Então vou aproveitar e ler, né, o verso do livro aqui para vocês, viu? E hoje eu que vou ler, né, o primeiro capítulo e Parte aí 1. da parte um lá. Aí tem vários tópicos nessa parte um. Aí eu vou ler o primeiro tópico e depois eu vou ler, meu pai vai ler o próximo tópico no próximo vídeo. Mas eu vou ler agora o verso do livro, beleza? Ó, como lidar com a culpa inevitável que experimentamos nos relacionamentos? Como experimentar a graça quando estamos cercados por críticas, censuras e indiferença? Em Culpa e Graça, Paul Tournier aborda as várias dimensões da culpa, o ensino bíblico e o eficiente caminho para a cura. Constrangimento, remorso, consciência pesada, vergonha, timidez e até modéstia. Há um elo entre esses termos e não há fronteiras bem definidas. A Culpabilidade. culpabilidade está presente no relacionamento com os outros, nas críticas e no sentimento de inferioridade. Para o autor, a verdadeira culpa está ligada ao fato de não ousarmos ser nós mesmos. É o medo do julgamento dos outros que nos torna estéreis, que nos impede de produzir todos os frutos que somos chamados a produzir. Fiquei com medo, diz na parábola dos talentos, o servo que escondeu o seu talento na terra. Mateus 25, versículo 25. Aí vamos iniciar aqui Na parte 1, na parte um a no dimensão da culpa. isso, a dimensão da culpa. Aí o primeiro tópico se chama inferioridade e culpa. E aí eu vou ler, aí Ó, depois. a dimensão da culpa, né? E a inferioridade e culpa. Sim, é o primeiro tópico. Então eu vou começar a ler, galera. Chega perto. Sim. Inferioridade e culpa. Este livro segue-se a Bible. Bible et Medicine, que publiquei em 1951. Foi feito estes dois livros foram escritos depois de alguns estudos que apresentei nas Semanas Médicas em Bolsey. Bolsey, é assim que fala, né? Não sei. No caso de Bible et Medicine, agrupei diversos temas tratados ao longo de muitos anos. O presente livro, porém, relaciona-se inteiramente com os estudos feitos em Bolsey, em 1957. Esse encontro fora marcado com o objetivo de discutir a questão da culpa e do seu papel na medicina. Eu havia me proposto a pesquisar diariamente nas escrituras material apropriado para guiar os nossos debates. O leitor não encontrará neste livro uma prestação de contas do encontro em Bolsey, pois está faltando o principal, os trabalhos clínicos. Para os médicos, o importante é a observação dos pacientes. Foi a observação dos pacientes que nos orientou inteiramente nesta medicina integral, ou seja, uma medicina que leva em consideração todos os fatores que entram em jogo numa doença e na sua cura. O sentimento de culpa é um desses fatores, e não é dos menos importantes. Basta lembrar um caso muito simples: a insônia causada pelo remorso. Esse problema pode ser curado, e deve ser curado com a prescrição de um sonífero. Porém, restringir-se a isso será praticar uma medicina muito superficial. O médico consciencioso procura sempre atacar a causa da doença e não apenas atenuar os sintomas aparentes. Bem mais numerosos e muito mais complexos são os casos em que a culpa tem um papel patogênico e para os quais a solução dela contribui para a cura. Todos os trabalhos
destes últimos anos, sejam de psicanalistas ou de escolas psicossomáticas, ampliaram progressivamente a nossa visão nesse sentido. Foi o que mostraram os palestrantes em Bolsa. O Dr. André Sarradon, de Marsella, expôs o problema do ponto de vista da medicina geral, da medicina interna e da ginecologia. 3 psiquiatras mostraram como a culpa se manifesta na especialidade em que atuam. A senhora Line, não sei pronunciar, Line Tevenin, isso. De Lyon? Na psiquiatria Não, infantil, de Lyon. de Lyon. Na psiquiatria infantil, o Dr. Alois de Orelli, acho que fala assim, né? De Orelli, de Zurique. Nas neuroses, o Dr. Paul Platner, de Berna, nas psicoses. Finalmente, o Dr. Theo Bonetti, de Bowley, Bale, mostrou um amplo aspecto humano da culpa que toca pessoalmente o médico, tanto quanto os pacientes dele, na sua própria saúde física e moral. Neste livro, deixei de lado o aspecto clínico que é tão primordial ao médico. As exposições de que estava encarregado nesta semana não foram senão um complemento dos trabalhos médicos, uma confrontação dos problemas em discussão com a relevância bíblica. Na verdade, não se pode abordar o problema da culpa sem considerar as questões religiosas que ela suscita. Mesmo médicos como o Dr. Resnard, não sei, eu acho que é assim, por exemplo, que se esforçam para manter estritamente o ponto de vista psicológico. Atualmente colocam em discussão no meio médico a doutrina religiosa do pecado e a influência das igrejas. Assim, sob a pressão do progresso da medicina, as barreiras que haviam sido erguidas, um tanto artificialmente, entre a ciência e a filosofia, entre a medicina e a teologia, foram derrubadas. Há realmente um conflito entre os dados da experiência médica e o ensino bíblico. A questão é tão importante e tão atual que penso ser útil apresentá-la ao público em forma de livro. O que publico aqui é matéria das minhas palestras posteriormente desenvolvida à luz dos nossos debates, embora não se trate de uma cópia estenografada, mantive o tom de um discurso familiar, como se continuasse a falar aos médicos reunidos em Bolsa. Eu lhes dizia, vocês, aí entre aspas, e agora esse vocês se dirige a você que lê este livro, como se estivesse também sentado no meio do nosso grupo. Isso é uma ficção, mas uma ficção que exprime a realidade do nosso coração. Uma vez que, quando escrevo, tenho a impressão de me dirigir não ao público de maneira anônima e impessoal, mas a cada um de vocês, meus leitores, de discutir com vocês as questões que se apresentam ao nosso espírito, que não são para nenhum de nós simples debates acadêmicos ou abstratos, nas preocupações vivas e pessoais. Bem, a consciência culpada é a constante da nossa vida. Toda educação em si mesma constitui um cultivo intenso do sentimento de culpa. Será que eu poderia parar nessa página? Porque é bem grande, né? É bem grande esse tópico aqui, mas eu vou ler mais uma página aqui. Não, já encerra. Já encerra? Já tá indo para 10 minutos. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a leitura, porque esse tópico aqui da primeira parte é bem grande. Aí, no próximo vídeo, eu vou continuar lendo, beleza? Então, a gente se vê lá no próximo vídeo. Forte abraço, valeu. Tamo junto na caminhada com Cristo. Valeu, até a próxima.